Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estão aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Go, e hoje vamos falar sobre interfaces. E ora bem, o que é que se trata uma determinada interface? Basicamente, uma interface contém definições para um grupo de funcionalidades relacionadas que uma própria struct pode então implementar. Para quem não viu o último vídeo, neste caso o 22º, aconselho obviamente a ver, que foi onde aprendemos a trabalhar com as dadas structs, neste caso estruturas, e vai ser mesmo muito importante para o vídeo de hoje porque vai integrar com as dadas interfaces. Continuando, resumindo, uma interface é como se fosse um contrato e qualquer struct que implementa uma dada interface deve então implementar todos os seus membros. Membros estes são então, por exemplo, os atributos, os métodos, etc. Portanto, passando agora para a parte prática, vamos começar por criar então a nossa dada interface. E o que é que nós vamos fazer hoje? Basicamente vamos trabalhar com figuras geométricas. Ou seja, vamos ter uma interface que é uma figura geométrica, onde vai ter dois métodos, são então os seus membros, os seus únicos membros, que será então um método para calcular a área e outro para calcular o perímetro. Vamos ter duas estruturas que são então as figuras geométricas, neste caso, por exemplo, porque não o retângulo e depois o círculo, e vamos então criar o cálculo da área do perímetro, seja do retângulo, como depois também do próprio círculo. Vamos então criar a nossa dada interface. Para isso, algo como já aprendemos para criar a nossa dada struct, vamos usar o type. Não se esqueçam, aqui não é em camel case o dado nome da nossa interface ou da estrutura, etc. Mas sim em capital case. Portanto, vamos colocar em figura geométrica. Neste caso em capital case, geométrica. E agora, por exemplo, se fôssemos criar uma estrutura, seria assim, struct, mas no entanto, como é uma interface, escrevemos interface. Vamos dar então aqui início e fim a essa mesma, ao dado contrato, e vamos dizer que uma figura geométrica tem obrigatoriamente que ter dois métodos, que é então a área, para calcular a área, que vai então ter um retorno, que é um float, pode ser 64, e o perímetro, que pode ser também o mesmo. Portanto, perímetro, e aqui parênteses, e float 64. Portanto, aqui está a nossa dada interface, com cerca de dois membros, que são então dois métodos, um que vai ser para calcular a área e outro para calcular o perímetro. Agora só temos que criar então as nossas figuras geométricas, que vai ser então primeiramente o retângulo e depois vamos ter o círculo. Portanto, para criar uma estrutura como aprendemos no último vídeo e também como eu acabei de dizer, então type, capital case novamente retângulo, aqui não é interface e sim struct, como aprendemos no último vídeo. Vamos iniciar, ou seja, abrir e fechar chavetas, e vamos colocar aqui dois atributos, que neste caso até vamos uni-los, que vamos precisar da largura e da altura do nosso retângulo para poder calcular assim a área e o perímetro. Portanto, largura, altura, e vamos dizer que é então um float 64, embora a gente só vá usar aqui inteiros para este mesmo exemplo, ok? Mas é mais seguro usar assim. Portanto, continuando, vamos fazer a mesma exata coisa, mas agora para outra figura geométrica, que é para termos dois exemplos e para perceberem assim como é que funciona a integração de estruturas com interfaces, que é então type, círculo, struct, e aqui não vai ter atributos de largura e altura, vai ter apenas o raio, que é o que necessitamos para calcular a área e o perímetro. Ok, portanto, raio e aqui float 64. Ok. Posto isto, temos então a nossa interface já criada entre a linha 5 e a linha 8. Temos uma estrutura que é então o retângulo, que é a nossa figura geométrica, e depois temos uma outra estrutura que é o círculo, que é então outra figura geométrica. Portanto, o que nós vamos precisar aqui de fazer é de criar os métodos para poder calcular a área e o perímetro do retângulo e do círculo. São coisas totalmente diferentes. Vamos fazer então isso mesmo. Portanto, func para criar uma função. Para quem ainda não sabe criar uma função, obviamente que aconselho a ver o 15º vídeo desta mesma série, que é algo mesmo muito importante e que tem vindo a ser usado em todos os vídeos. Portanto, func, e aqui vamos relacionar com a estrutura do retângulo. Portanto, retângulo, e aqui retângulo, novamente, que é a nossa dada estrutura. Vamos chamar de área,
ok? E nós temos aqui a dada resposta. Portanto, temos que retornar, a área vai retornar então um float 64. É isso mesmo que vamos colocar aqui. Vamos seguir o dado contrato e aqui dentro como é que nós calculamos então a área do nosso retângulo. Basicamente temos então que multiplicar a sua largura vezes a sua própria altura. E para isso fazemos o seguinte, return, porque temos que retornar, ok? Temos que retornar um float de 64, que neste caso vai ser o inteiro. Vai ser então retângulo, e aqui vamos pegar no atributo largura, ok? Vezes retângulo ponto altura. E basicamente é isto relativamente a calcular a área do próprio retângulo. Vamos então fazer a mesma coisa, mas agora novamente para o retângulo, mas para calcular o perímetro. Portanto, func retângulo, aqui retângulo, que é a nossa dada estrutura. Vamos chamar de perímetro. Uma vez mais temos que seguir o contrato, portanto vamos ter que retornar aqui um float 64. Vamos abrir aqui as chavetas e como é que nós calculamos então o nosso perímetro relativamente ao retângulo. O que nós temos que fazer então é somar todos os lados, mas vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos multiplicar 2 vezes a largura, porque as larguras são iguais, e somar com 2 vezes a determinada altura. Para isso, return, ok? Porque temos que retornar. Vamos colocar 2 vezes retângulo, ponto, neste caso a sua largura, somar então com 2 vezes a altura do dado retângulo, portanto, altura. E assim temos a soma de todos os lados, que é então o perímetro do dado retângulo, e agora vamos passar e fazer a mesma coisa para o círculo, que aqui já tem uma envolvente diferente. Isto porquê? Porque nós, por exemplo, para calcular o perímetro de um determinado círculo, temos então que multiplicar 2 vezes com o π, que é 3,14, no entanto tem as casas decimais infinitas e temos que ter algum acesso a ele. Vamos usar uma biblioteca, já vamos importar, vezes o próprio raio do círculo. Portanto, como é que nós vamos importar aqui o número π? Basicamente, temos uma biblioteca que é com a qual vamos trabalhar no próximo vídeo sobre funções matemáticas, que é então a biblioteca math. E agora vamos fazer o dado import dessa mesma. E como é que nós fazemos o import? Vamos então cá acima, onde nós temos o import do FMT para apresentar output para o dado utilizador. Vamos colocar aqui os parênteses, vamos colocar aqui um enter e agora vamos colocar aqui a nossa segunda biblioteca, que é então math. Ok? Portanto, esta biblioteca tem imensos atributos e métodos no qual nós temos acesso. E eu vou falar sobre esses mesmos métodos, que vai ser no próximo vídeo sobre funções matemáticas. Vamos então fechar aqui com os parênteses e podemos então continuar. Vamos copiar aqui então a nossa área e o perímetro. Vamos colar e vamos alterar aqui o retângulo. Vamos colocar círculo e usar a nossa estrutura, que neste caso é círculo. Ok. Feito isto, temos então que alterar isto aqui e alterar aqui também, porque já é um cálculo diferente, já não é o cálculo relativamente à área e ao perímetro do retângulo, mas sim do próprio círculo. Uma vez mais, sempre float 64 e float 64 para o determinado círculo. E agora sim vamos aprender a calcular então a área do nosso círculo. Para isso, nós temos que fazer o seguinte, temos que pegar no valor de π, multiplicá-lo pelo raio e multiplicá-lo novamente pelo próprio raio. Claro que aqui podia fazer 2 vezes o raio e depois vezes o π. No entanto, eu vou fazer da seguinte forma. Return. E aqui vão perceber como é que nós temos acesso ao atributo π. Ou seja, nós usamos então o nome da biblioteca. Math. Ponto, e agora π. Ok? E assim já temos então acesso ao valor de π. Continuando. Multiplicar por círculo. Ponto raio vezes círculo ponto raio. E claro que aqui temos um mistake, um misspelling. Vamos só gravar e fazer então a mesma coisa, neste caso de uma forma diferente, porque é uma outra equação, que é então return. Para calcular o perímetro do círculo, nós temos que fazer então 2 vezes o valor de π, portanto math.π uma vez mais, vezes então o raio do nosso círculo. Portanto, círculo, ponto, raio. Posto isto, temos então
tudo para calcular relativamente ao retângulo e ao círculo, que são as nossas figuras geométricas, que seguem então o contrato sobre ter um método então de área e perímetro para cada um deles. E agora só temos que utilizar, neste caso, tudo isto. Vamos então dar uso às nossas estruturas e perceber como é que funciona o nosso contrato, a nossa interface. Conseguindo, vamos criar então aqui retângulo, que vai tomar valor da nossa estrutura, neste caso retângulo. Vamos instanciar e aqui vamos chamar o seguinte. Temos que enviar dois valores, que é então o seguinte. Vamos só ver. Temos que enviar uma largura e uma altura. Por que não enviar, por exemplo, 3, neste caso para a largura, e para a altura vamos enviar o valor 4. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para o círculo, onde só temos que, uma vez mais, enviar o raio, que vai tomar valor da estrutura círculo. Tudo isto já é baseado, então, na dada interface, com os dois determinados métodos. E vamos enviar, por exemplo, 3, 4 e aqui vamos enviar o valor 5. Ok. Feito isto, nós queremos então apresentar ao utilizador os dados relativamente à área e ao perímetro de cada figura geométrica. Portanto, por que não criar aqui uma função que apresenta então o cálculo da área e o perímetro de cada figura geométrica? Vamos então fazer isso mesmo. Vamos aqui abaixo, func, e aqui já temos que dizer o nome da nossa função. Portanto, vamos escrever calcular área e perímetro. Ok. O que nós vamos enviar então é o seguinte. Vamos enviar não a determinada estrutura, ok? Mas vamos enviar sim a nossa figura geométrica, que é então baseada no nosso contrato. Portanto, tudo que siga aquele contrato pode então ser enviado para este método. E como é que nós fazemos isso? Vamos então enviar a figura geométrica, ok? E agora aqui o nosso contrato, que é o tipo de figura geométrica que vamos enviar. Vamos seguir todo o nosso contrato. E se assim for, vamos então apresentar a área e o perímetro dessa mesma figura. Vamos então apresentar com fmt, printf, porque vamos usar aqui a posição, e vamos escrever, porque não, área, aqui já tem acento. Vamos usar então duas casas decimais para o próprio float, portanto, ponto 2, que são duas casas decimais, e visto ser um float, leva então com o f. Vamos colocar o /n, e agora sim vamos usar o quê? A figura geométrica, ponto, o método que nós criamos. Portanto, área. Ok. Portanto, aqui já vão perceber que, estando nós a enviar um retângulo, ele já vai associar o determinado método que temos que usar, que é então para calcular a área. E quando nós enviarmos o determinado círculo, vamos então associar com o método para calcular a área do círculo. Ok? Portanto, aqui já há uma relação entre estrutura com o determinado contrato, que é a nossa dada interface, ok? Que tem então os dois membros dos dois métodos de área e perímetro. Falta então calcular aqui o perímetro. fmt.printf perímetro, ok? Temos aqui um acento. Novamente com duas casas decimais e é um float. E agora sim vamos colocar um /n. Continuando aqui é figura geométrica, ponto, o método que acabamos de criar, neste caso perímetro, e agora sim temos então a nossa função calcular área e perímetro já devidamente criada. Vamos então chamar essa mesma para apresentar os dados ao nosso utilizador. E como é que nós fazemos isso? Vamos só adicionar aqui alguma informação extra para que o utilizador perceba tudo o que está a ser apresentado, ou seja, fmt.println. Vamos escrever retângulo, ok? Aqui vamos ter informação sobre o retângulo. Vamos continuar e agora sim chamar a nossa função. Calcular área e perímetro. E aqui vejam com atenção, não vamos enviar algo que esteja diretamente relacionado com a determinada interface, e sim vamos enviar a nossa estrutura que se baseia na interface que é o seu próprio contrato relativamente aos seus membros, que é então o método área e perímetro. Portanto, aqui vamos enviar o retângulo, algo que acabamos de criar aqui na linha número 38, e vamos fazer a mesma coisa para o próprio círculo. Portanto, fmt.println, vamos só colocar aqui um /n para que não apareça tudo unido e haja aqui uma diferença. Portanto, círculo
E agora, uma vez mais, e para terminar o nosso código, vamos enviar a estrutura baseada no círculo. Portanto, gravar, vamos executar o nosso pedaço de código, portanto, go, run, 23º vídeo, portanto, 23, traço, tab, e vamos clicar no Enter e ver então o nosso determinado output. Vamos lá a isso, Enter, e agora sim podemos ver que o retângulo, temos aqui a informação, a área então 12, isto porquê? Porque nós mandamos 3 vezes 4 e 3 vezes 4 dá então 12 e depois o perímetro dá então 14. Isto porquê? Porque 3 mais 3 dá 6 e 4 mais 4, que são as duas alturas, dá então 8 e 8 mais 6 dá 14. Continuando, temos então a informação para o círculo, onde temos a área e depois o perímetro desse mesmo. Portanto, claro que eu não vou fazer as contas de cabeça, podem obviamente confirmar isto sempre com a dada calculadora. E agora eu dou por terminado tudo isto relativamente à dada interface e espero ter-vos dado então um bom exemplo, porque aqui também já trabalhei com as dadas estruturas para reforçar esse mesmo dado conhecimento. Ok? Portanto, agora não se esqueçam de praticar, que é mesmo muito importante reforçarem todo o vosso conhecimento. Não se esqueçam de seguir as redes sociais que se encontram na descrição, seja Facebook, LinkedIn, Instagram. O próprio GitHub tem acesso a todo o código de todos os vídeos desta mesma série e de qualquer outra que esteja aqui presente no próprio canal. Não se esqueçam de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!